aí, com o cliente, o que a gente precisa entender? Primeiro, quais são as relações que geralmente a gente tem com o nosso cliente e que fazem, sim, com que aí o dinheiro se afaste de nós, né? Com que a gente não tenha a prosperidade financeira que a gente merece como profissionais da área do desenvolvimento humano. Primeiro, a gente não age como adulto diante do cliente, entendendo que existe uma relação de adultos iguais. Parece óbvio, né? Parece que nós somos adultos, né, Melody? Então, nós vamos agir como adultos. Não, geralmente nós saímos do nosso lugar de adulto e agimos como se fôssemos outra coisa, geralmente os pais do nosso cliente. Geralmente os pais do nosso cliente. Quando é que a gente está mostrando que não somos adultos e não estamos agindo como adultos iguais? Eu vou falar primeiro do momento em que nem é cliente ainda, né? Que a gente está tentando prospectar, estamos tentando fechar com esse cliente. Quando nós não aceitamos o não. Então, nós não aceitamos o não do cliente. Não, obrigada, eu agora não posso investir nisso. E aí bate aquela frustração, bate aquela raiva, às vezes bate aquele, meu Deus, eu fiquei um tempão conversando com essa pessoa e essa pessoa me diz não. Pronto, você está saindo do lugar de adulto. Agora, se você se mantém no lugar de adulto e entende que são adultos iguais, ou seja, você faz a tua parte e ele faz a dele, você começa a ter clareza para trazer soluções, que aí é o que a gente chama de quebra de objeções, né? Dentro do vocabulário comercial, a gente chama de quebra de objeções. Então, você vai olhar para esse não e vai dizer, não, mas isso aqui não vai ser o fim da nossa conversa. Eu vou fazer uma outra proposta. E tá tudo bem se ele disser não de novo. E eu vou fazer uma outra proposta e tá tudo bem se ele disser não de novo, porque você sabe que você está lidando com um adulto. Um adulto que, se ficar incomodado porque você está oferecendo uma segunda, ou terceira, ou quarta proposta, o problema é dele, porque ele é adulto. E você também não é mais uma criança que não pode ouvir um não. E, gente, pode parecer, né? Às vezes não é óbvio não, mas pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas eu vejo repetidamente alunos mentorados e, enfim, colegas de trabalho que me mostram conversas no WhatsApp em que a pessoa disse, não, obrigada, eu agora não posso investir nisso, e o profissional responde, tá certo, que pena, desejo para você tudo de bom, e fico aqui à disposição para uma próxima vez que você tem interesse. E pronto, acabou. Porque o que aconteceu aí? Você sentiu frustração, você sentiu a raiva e aí você mandou aquela mensagem para ficar por cima da carne seca, né? Eu desejo tudo de melhor para você e tal. E você deixou de brigar, de batalhar por aquela relação que vai ser importante para vocês dois, porque afinal de contas você tem um produto muito bom para ser entregue. Essa pessoa tem a possibilidade de mudar a vida dela. Você vai deixar de lado isso? Afinal de contas, vocês são dois adultos iguais. É como se você, ao se colocar ao sair da posição de adulto, é como se você recolhesse a sua bola e não quisesse mais jogar. Entende? É aquele movimento, chega, eu não quero mais jogar. Aí você recolhe a bola e pronto, ninguém joga mais. Outra relação, gente, que é muito comum, é quando nós tratamos o nosso cliente como alguém menor. Então, o que é tratar o nosso cliente como alguém menor? É quando a gente acha que ele tem menos condições do que as nossas, para qualquer coisa, seja para pagar ou seja para fazer. Como é que isso se materializa? Quando a gente tem medo de cobrar. Então, o medo de cobrar, né, o medo de falar o preço, muitas vezes esconde aquele pensamento de que a pessoa não vai ter dinheiro, de que a pessoa não vai conseguir pagar, de que está difícil para ela se sustentar nessa situação do país. Então, qualquer tipo de pensamento desses pressupõe que ela é mais frágil nessa relação, que ela não consegue achar suas soluções a ponto, inclusive, de contratar você. Só que aí, como é que alguém menor vai pagar alguém maior? Criança paga adulto? Criança paga salário de adulto? Criança paga serviços de adulto? Não, criança pede mesada. Criança ganha dinheiro de adulto, né? Então, se você trata o teu cliente como uma criança,
Se você trata o teu cliente como um menor, alguém que, eu não sei se vai ter dinheiro para pagar, como é que essa pessoa vai pagar você com leveza? Como é que esse processo todo vai ficar leve? Como é que o dinheiro vai vir com facilidade? E, gente, eu acredito demais nisso, inclusive é uma frase das barras de Axis, né? O dinheiro vem a mim com facilidade. Eu acredito de verdade nisso. E quando é que ele vem com dificuldade? É porque nós estamos fora do lugar. Geralmente é isso, nós estamos fora do lugar. Ou nós estamos na posição de pai do cliente, de mãe do cliente, ou nós estamos na posição de filho do cliente, né? Pedindo, pelo amor de Deus, me dá esse dinheiro. Mas geralmente é o contrário, nós estamos na posição de pai ou mãe do cliente. O mesmo movimento também, né? Muito parecido, é quando a gente quer antecipadamente dar um desconto. Eu vou oferecer o meu processo de coaching por 2.000, mas se quiser, eu já vou fechar por 1.500, não tem problema, eu já fecho. Antecipadamente, você já está dando um desconto porque você já está pressupondo que essa pessoa não tem condições, você já está achando ela mais frágil. Outro ponto também, que eu acredito que pega muito todos nós, é quando nós não... E aí eu já estou falando da etapa em que essa pessoa se tornou o nosso cliente, e aí também a gente sai do nosso lugar. Então, quando nós queremos fazer a atividade que é do cliente, não é nossa, quando nós nos sentimos mal, quando o cliente não consegue os resultados, como se nós fôssemos os responsáveis por isso, quando nós nos responsabilizamos pelo futuro do cliente, achando que, meu Deus, agora que eu encontrei ele na rua e ele não estava mais tão bem, tão motivado como antes, o que aconteceu? Tudo isso é se colocar numa posição de mãe ou de pai do cliente. Mas um ponto aqui muito importante, que mostra que nós não estamos sendo adultos, é quando nós não temos conversas constantes com o cliente para obter feedback do nosso trabalho, para obter um retorno do nosso trabalho. E eu fazia muito isso, tá, gente? Eu achava que, agora, durante o trabalho, eu não preciso ficar perguntando como é que tá, o que tá achando, se tá fazendo sentido, se não tá fazendo sentido, eu não preciso ficar perguntando tanto. Então, eu vou deixar para o final. E aí, no final, eu perguntava, a gente morrendo de medo, mas morrendo de medo. Medo da pessoa não ter achado bom o suficiente, medo da pessoa achar que tinha que complementar de alguma forma. E fora que, além de deixar só para o final, né, e morrer de medo, ao não perguntar ao longo do processo, ao longo da entrega do meu produto, o que a pessoa estava achando, eu também não estava abrindo aí a possibilidade de me tornar cada vez mais madura dentro do meu trabalho, né, dentro do meu processo. Então, quando eu entendi, gente, que uma relação entre adultos que trocam negócios, né, que trocam, e Bert fala muito isso, né, você troca um pedacinho da tua vida por dinheiro. A pessoa te dá dinheiro, você dá um pedaço da tua vida para ela, um pedaço da tua vida mesmo, porque você estudou, você dedicou tempo. E nessa relação aqui não tem espaço para reconhecimento. Onde entra o dinheiro, não entra o reconhecimento. O problema é quando a gente está querendo reconhecimento muito mais do que dinheiro. E muitas vezes a gente não se dá conta que é isso que a gente está querendo. A gente está querendo reconhecimento muito mais do que dinheiro. Como é que eu vejo isso, gente? Na vida prática, tá? Quando eu falo com muitos alunos e eu pergunto, tá, quantos clientes você fechou esse mês? Nenhum, Mel, mas olha, eu tive um post que teve muitas curtidas e foi muito legal, porque as pessoas comentaram e teve um ótimo engajamento. E cadê o dinheiro? Cadê o cliente? Então, quando você troca o dinheiro pelo reconhecimento, quando você escolhe o reconhecimento, o dinheiro não fica. O dinheiro não fica. Porque você já está sendo pago de alguma forma. Agora, quando você abre mão do reconhecimento, aí você deixa o dinheiro entrar no jogo. Aí sim. E quando o dinheiro entra no jogo e não tem espaço para o reconhecimento sai de cena, vocês dois crescem, porque você vai poder entregar aquilo que você quer entregar e você não vai querer palminhas, você vai querer sim um feedback, você vai querer saber se os resultados aconteceram. E isso vai te permitir crescer e ficar cada vez mais madura dentro da tua entrega. E aí, pronto, você está criando um espiral positivo da prosperidade, porque você está ficando cada vez melhor naquilo que você está fazendo. Você não está querendo reconhecimento, você está querendo receber, você está querendo dinheiro das pessoas, e para isso você vai querer ficar cada vez melhor. Então, você está querendo feedback também. E aí, sabendo que a nossa relação com o cliente
Para que ela seja equilibrada, precisa ser entre adultos iguais. Precisa ser uma relação em que eu não trate o meu cliente como menor. Precisa ser uma relação em que eu estou aberta assim o tempo inteiro para ouvir críticas, para ouvir talvez dele que no ponto de vista dele eu errei. Eu estou aberta para isso, porque eu não quero reconhecimento, eu quero o dinheiro dele. Aí nós estamos numa relação ideal, numa relação correta, alinhada para que o dinheiro venha. Mas eu quero que você sinta no corpo hoje como é que está a tua relação com o cliente. Eu quero que você sinta no teu corpo. Então, vamos lá para o nosso objeto. Pega o teu objeto, até vou pegar o outro agora para não ficar pensando que é o dinheiro. Mas não precisa mudar, tá, gente? Eu que sou, tenho toque, eu que tenho toque. Então, você vai pegar o teu objeto, você vai colocar diante de você e eu quero de novo que você fique numa postura neutra. Você já entendeu a base, você já entendeu o que é a base dessa relação ideal com o cliente, mas lembra, não vai para o racional, não vai para o, não, peraí, deixa eu ser adulta, deixa eu ser adulta. Não, eu quero que você se perceba como é que você está agindo, o que você sente no corpo, que movimento que você sente vontade de fazer. E aí, nesse primeiro momento, você vai ser você, e o objeto será o cliente. Então, você vai poder perceber se dá vontade de se afastar, se você sente que o objeto, se ele fosse uma pessoa, ele sente vontade de se afastar, que a relação entre vocês está tensa, não dá vontade de se relacionar, ou então que sim, dá vontade de se aproximar. Não sei. Você vai perceber o que você sente. Então, coloca o objeto aí, assume uma postura neutra, porque é para você esse exercício, não é para mais ninguém, é só para você. E pode começar. Percebe sensação, se tem algum movimento que você sente vontade de fazer. Se também não tem vontade de movimentar, se tá tudo bem, no teu tempo. Às vezes demora um pouquinho para perceber. É até estranho, tô até pensando que eu percebi, porque eu me senti tranquila, eu me senti assim, sem vontade, confortável, me senti confortável aqui, desse jeito, onde eu tô, na posição que eu tô, olhando para o meu cliente, nessa distância que eu tô. Então, não senti uma vontade de ir na direção dele, também não senti vontade de me afastar. Interessante isso, interessante. Fiquei pensativa, porque também é muito do que nós queremos, né, da relação com o cliente. Eu sempre acho, meu vizinho está saindo com o cachorro, eu sempre acho que a relação que eu quero ter com o meu cliente é aquela relação em que eu sonho o sonho dele, eu abraço o sonho dos meus mentorados, eu amo o posicionamento dos meus mentorados, eu amo aquilo que eles querem fazer, eu me empolgo, né? E aí aqui talvez eu fiquei um pouco assim, como assim? Não, eu preciso, teve uma cobrança aqui, eu preciso ficar mais empolgada. E aí, o não sentir nada, o não querer se movimentar, o querer ficar onde está, é muito pessoal, né? Você vai perceber aí o que se era confortável ou se era um pouco uma sensação de estagnação, se esse não querer se movimentar significava para você estagnação porque não tinha ânimo, não tinha vontade, ou se era uma sensação de simplesmente segurança, de você saber que o teu cliente ele é teu, ele não vai embora, ele está aqui e ele é teu.
Então, agora ao contrário. Agora eu quero que vocês se experimentem na posição de cliente olhando para vocês. Então, vocês aí na cadeirinha de vocês serão o cliente e esse objeto aqui será você. Olhem vocês e se percebam na posição de cliente. Podem começar. Quem for terminando as percepções aí no corpo, movimento, pensamento que venha. Olha só que interessante, né? Eu, como cliente, eu não me percebi muito interessada pela Melody. Eu achei a Melody muito parada. Olha só que interessante. Aí, para mim, ficou muito claro a minha posição antes. Se vocês olharem o meu Instagram, gente, vocês provavelmente vão ver que tem bem poucos stories publicados. Ontem eu publiquei alguns stories, porque na semana passada e na semana retrasada, na semana passada e nessa, eu tenho dedicado muito, eu tenho me dedicado muito para o workshop, né? Eu falei para vocês que esse tema é um tema de pesquisas recentes, é um tema que me empolga muito, então me demandou muita pesquisa. Então é como se eu quisesse, eu quero focar no workshop, não vai dar tempo, não tô com energia para ir para as redes sociais, para mostrar meu trabalho, para divulgar por aí, né? E também não abordei pessoas, não fiz prospecção assim no WhatsApp, como eu geralmente faço. Então, para mim, já ficou claro que aquela Melody que estava parada aqui olhando era uma Melody que estava com um pouquinho de preguiça. Era uma Melody que estava meio inerte. Porque a cliente diante da Melody não estava estava olhando assim, mas sem interesse, é como se não entendesse, como se não soubesse se é para ela, se quer, se vai ajudar. E aqui, gente, eu estou falando sobre para todo mundo, né? Inclusive para mim, sobre confiança. É a confiança para mostrar mais para esse cliente o quanto sim eu tenho as soluções, a confiança para botar a cara no outdoor, a confiança para me mostrar e para mostrar o meu trabalho, ou a confiança na solução que eu entrego e de que o cliente vai alcançar esses resultados. Para a gente, então, finalizar esse exercício, agora você vai ser você, e aí com as percepções que você teve, você vai testar uma nova postura. Você vai testar uma nova postura. Então, agora, para perceber no cliente se muda alguma coisa a partir da nova postura que você teve. Se você acha que está tudo bem, né, que a postura estava ótima do cliente a tua, então você repete ela para intensificar, para ver o que está acontecendo. Tá bom? Então, você é você agora e o objeto é o cliente. Podem começar. E aí, à medida em que você vai tendo essa nova postura, percebe o cliente, se esse objeto tivesse movimento, né, ele sendo cliente, como é que ele está se sentindo agora diante de você? Percebe se ele faria algum movimento, se ele pudesse se movimentar. Percebe como você se sente também, agora que talvez uma nova dinâmica está acontecendo aqui. Gente, o que eu percebi?
Agora, a postura que eu testei foi uma postura muito mais exibida, porque antes eu estava parada, estava bem, estava tranquila, ou seja, acomodada. Não, tá bom assim, tá bom assim. Então, eu testei uma postura em que eu estava com uma intenção clara de conquistar esse cliente. Então, eu olhei para ele nos olhos, sorri, estava aberta para comunicação, mostrando aquilo que eu vendo, e feliz e tranquila se ele me dissesse não, mas eu estava mostrando o meu trabalho para ele. Aí, gente, eu comecei a ficar mais feliz, olha só. Então, antes eu estava assim, ah, tá tudo bem, não, tá ótimo, tá tudo bem. Mas eu não estava com euforia, eu não estava feliz, eu não estava animada. Agora, testando essa nova postura, eu mesmo já fiquei animada. Imagina então o cliente.